podcast. Eu sou Regis Marques, engenheiro civil, consultor imobiliário e hoje vos trago Felipe Figueiredo, que é engenheiro civil, assim como eu, especialista na parte de geotecnia, né, dentro da construção civil, dentro da engenharia, que é a área ali que vai cuidar da parte, né, de solo, de modo geral, da relação entre o solo e as estruturas. Ó, Se apresenta aí, aquela câmera é direto para você, essa, é, essa pega nós dois, aquela pega só eu. ó, satisfação estar aqui, né? Obrigado pelo convite, agradeço muito. E espero estar contribuindo um pouquinho com o Construtalk e brilhantar um pouquinho mais esse podcast, né? Show. Isso é maravilhoso. Então eu estava ansioso aqui por convidar alguém dessa área, né, da parte de fundações ali, de geotecnia, de obras de terra, em modo geral. Foi uma área que eu comentei contigo naquele dia, Aham. né, que foi uma área que eu sempre, desde a primeira matéria, lá em Tinha. geologia, no terceiro semestre de engenharia, foi a matéria que eu falei assim, caraca, é muito maneiro isso aqui. Desde aquela parte de evolução de ciclo, né, do solo, Do das solo. rochas e tudo Do mais. mundo, né? Do ciclo do mundo, na Né? verdade. Mas E foi indo, pegando parte mecânica de solos, eu sempre gostei muito. é, Conta pra gente aí como é que foi a, o seu a, romance, vamos a dizer assim, com labuta, com né? essa área Só da engenharia. trabalhar com engenharia nunca é romântico, né? É trágico, na verdade. Puta, é trágico. Sempre é mais trágico do que. Na verdade, comecei fazendo aqui na Universidade Católica de Goiás, em 2007, 2008, na época. Aham. Tive bons professores, mas os melhores professores foi o campo. Na Aham. época, acho que a minha maior participação sempre conciliei ah, trabalho com a faculdade, universidade, e sempre trabalhei na área de engenharia. Na verdade, eu nasci dentro de empresa de engenharia, lá no meio do Mato Grosso, lá na Confresa. Então, lá, na época, no meio do canavial, na empresa que estava fazendo Tá, arruamento. aí como é que foi isso aí? Você é daqui de Goiânia mesmo ou Não, eu não? sou de Confresa. Você é de Confresa, Confresa Mato do Mato Grosso? Grosso. Legal. E Pensa. aí, seu pai trabalhava na construção civil já ou não? Meu pai é encarregado de manutenção e transporte, tem uma experiência gigantesca, não é engenheiro. Aham. E sempre tive contato com equipamentos pesados, equipamentos de terraplanagem, de usinas, sucrocoleiras e demais, né? E acho que sempre teve aquele negócio, né? Além de ter o contato, ainda tinha aquela vontade, quando crescer, ainda trabalhar com isso. E eu tive a oportunidade e estou aqui até hoje. Acho que não tinha muita saída para mim, né? Ou era Ou isso, ou era eu ou era. não, não, Então já não, tava no sangue não ali. me vejo fazendo outra coisa, né? Atendendo aí. Você imagina, um psicólogo, alguma coisa, não ia dar Ah, certo. Não ia ser muito funcional, né? ainda mais você que gosta de campo, né? Que você Não, falou que gosta de estar no campo, não gosta do escritório. E aí, quanto tempo você trabalhou com seu pai lá? não. Meu pai, meu pai sempre trabalhou na área, etc. Viemos, ah, cortamos o Brasil aí e até chegar na época de faculdade, né? Então, mas você falou que tinha. Eu dei uma viajada aqui que o pessoal É. tava. Mas você tinha falado que trabalhou em Confresa, não Não, trabalhou? não. Lá eu nasci. Sou Não, mas nascido você de falou que Confresa. estava já inserido na construção e Não. tal. Perdão. Agora, recentemente, tem uns trabalhos que eu tenho executado alguns serviços. Confresa, Lucas do Rio Verde, Ah, muito serviço na região de Sinop. Ali está uma região que está evoluindo muito. O estado de Goiás está em ascensão, mas ali tem umas pontualidades que também está um crescimento absurdo, né? entendi. Aí você veio pra Goiânia por quê? Eu cresci aqui, na verdade, desde os 10 anos de idade, tô pra cá. Aí E seu pai veio trabalhar aqui veio também? também. Também, empresa de terraplanagem, essas coisas, não tem jeito. Você vai seguindo aonde que a empresa vai. Ah, entendi. Então, a gente acabou vindo, chegou até Goiânia. Aí aqui ele ah, trabalhou também em algumas empresas e até hoje já Mas está trabalhando comigo. então esse negócio de solo tá no sangue mesmo, Não né? tem jeito, não. Que massa. E aí você costumava visitar as obras com ele? Como é que era? Cara, acho que desde mais novo, sempre as férias, em vez de para cada vovó, tava no No trecho, trecho. né?
acompanhei alguns trechos na época, Ferrovia Norte-Sul, que estava naquele ápice. Isso, menino, 12, 13 anos, sempre estava no trecho acompanhando. Ixi, Até chegar a época aí de começar a cursar, né? Que aí você vai acompanhando, mas de forma mais pessoal, né? Você mesmo, estágio, trabalho, etc. entendi. Pensa. Aí você começou, aí fez a faculdade na PUC, na Uhum. Católica, começou Católico. lá, engenharia Aí civil, transformou para PUC no meio do e processo. já, aí já entrou já pensando na parte de geotecnia de solos. Cara, pra você ter noção, na época eu trabalhava numa empresa aqui de Anápolis, era um laboratório de solos. Então eu Uhum. trabalhava em algumas obras aqui da região de Goiânia. Durante o dia era auxiliar de laboratório, né? Até Uhum. chegar ao ponto de ser laboratorista. E de noite vinha aqui para o setor universitário para poder estar estudando. Chegava em casa meia-noite e 4h30 começava tudo de novo, né? Aham, Começava o trajeto lá, a buta. entendi. Aí, bom, então você já entrou já na faculdade, já sabendo mais ou menos o que queria, né? Já sabendo Já como tava é que até trabalhando funciona, na área, já tava trabalhando na área já. já. Essa empresa que você trabalhava na época era o quê? Era qual empresa que você falou? Laboratório. Aqui tinha Era de um laboratório. trecho aqui de Goiânia, ali na região ah, esqueci o nome do setor. O Urias Magalhães, Uhum. Barra Vento, aquela região. Essa empresa é, era prestadora de serviço aqui para Fuad Raça, etc. Tinha Fazia uns todo tipo de contratos ensaio. grandes. Era mais ensaio de laboratório, caracterização em geral, né? De som. CBR, granulometria, limites, essas coisas, a gente vai pegando contato com isso. E é uma base para poder. Sondagem veio depois. Depois que eu saí fazendo um curso aqui em Goiânia, fui para Brasília. Em Brasília, eu fui trabalhar numa empresa chamada Sonda Engenharia, Durante durante o curso durante ainda. a formação. Aí você transferiu a faculdade para lá? Transferi para lá. Aí Aham. eu fui para o Instituto Planalto. Também Lá... era um laboratório. Não. Instituto Planalto é uma faculdade. Ah, o nome da É o nome da faculdade. Ah, faculdade. A universidade lá. E acabou que basicamente só furando buraco aí, só tem furando muito tempo. buraco. Caraca, que loucura. Então, e nessa parte de ensaios também, então sua experiência, seu conhecimento é muito bom, né, cara? Né? Questão de. Hã? Tem um costume já de ver e entender. É, Pega o solo ali na mão, já sabe o que vai encontrar não, embaixo. a gente tem uma noção, né? Não pode falar que é assertivo, né? Porque é Aham. muita presunção, mas tem uma experiência vasta de também ver o que é o correto e o que é errado, né? Porque hoje na construção civil o que mais tem são erros de profissionais de achar que o solo aguenta desaforo, né? Esse é o Isso principal. não entra em desaforo, não. Aí acha que depois vira aquelas apresentações patológicas, etc. Vai ver, é o solo, não é. É o erro de achar Sim, que suporta qualquer coisa, né? entendi. Bom, aí teve. Lá você também foi você trabalhar com sondagem, daí você falou, né? Quais as sondagens que você tinha lá? O meu maior contato com sondagem sempre foi com sondagem de percussão, sondagem rotativa, mista, né? Uhum, Dentro desses tipos de sondagem existem muitos ensaios que é feito juntamente com a perfuração. Você uhum, tem ensaios de permeabilidade, perda d'água sob pressão. Além de você obter sistematicamente ali a resistência do solo, a característica dele, o desempenho que ele tem em determinadas situações, a nível d'água, que tudo isso interfere para um bom projeto projeto. executivo, né? Aham, A questão de viabilidade econômica, porque muda as soluções e tudo mais. sim. Então, a sondagem em geral, ela é até difícil entender o porquê que tem tanta gente que faz obra, consegue iniciar uma obra sem fazer sondagem hoje, né? Como que é capaz de fazer uma coisa dessa que tinha que ser até um crime, né?
é terrível, porque ele não Faz aguenta sondagem desaforo. a menos do que. O pessoal faz, mas muitas vezes furos a menos do que a norma Do prevê, que o né? necessário. Faz Bom, um mas é furo melhor só, que seja feita alguma um furo coisa, do que pelo menos, nada. do que nada. Ah, Pelo menos para identificar de repente um solo orgânico, alguma coisa olha, solo orgânico é muito difícil você encontrar assim em na locais que já cidade. é. Normalmente você vai encontrar mais próximos a regiões de rios, córregos ou que foi depósitos já Em tudo, então, antigos, seria né? um melhor exemplo. De repente um furo, de repente acha um É furozinho. melhor fazer um do que não fazer nada. Achar que pode ser feito. Tem muito mestre de obra que é, ah, não, eu fiz ali, não caiu, não precisa fazer, não, né? Sim. Aí o proprietário da obra não entende Não quer fazer não mesmo? entende que às vezes ele está gastando 10 vezes mais do que o necessário na parte de fundações para poder aguentar esse desafio, essa irresponsabilidade de não estar sendo feita pelo Aham. menos um ensaio de sondagem. Você ter um resultado real do que a sua O que que estrutura você... precisa para poder dar suporte dali, né? Entendi. É, essa parte aí de, na verdade, eu acho que esse assunto tem permeado todos os visitantes aqui, os convidados, vamos dizer, que é a capacidade, a negligência, né, que existe nas diversas áreas da construção civil, né? Ah, Então, tem a parte do agrimensor, por exemplo, que a galera não quer fazer o plano altimétrico, não quer fazer definir ali os limites do terreno, né, de uhum. forma técnica. Aí tem a questão do arquiteto também, que ele falou que o pessoal muitas vezes não tem condições de fazer um projeto e que um projeto vai muito além de simplesmente definir o layout. E agora a gente está falando também na parte de ensaios de solo, de sondagem, É, que também o pessoal negligencia de certa forma, né? na verdade, acha que é uma economia, Não né? é. Aí pensa, a fase inicial, até antes do projeto, deveria ser feito sondagem. Sim. Como é que olha só a nossa cultura. Ah, não, vou economizar aqui dois, 2 mil três mil reais. reais aqui. Ah, não, não vou fazer soldagem. Mas é o começo da obra. Se o cara não puder gastar isso no começo da obra, pra achar que isso é uma economia, lá na frente, a obra lá, às vezes, é 150, 200 mil reais. Economia não representa nem porcentagem, às vezes, né? Uhum. Um número inteiro para Sim. poder deixar de ser feito e achar que é econômico, né? Isso aí infelizmente, hoje a gente, o que mais vê é a falta de conhecimento técnico de executor e o pior, engenheiros que saem da universidade sem saber ler, interpretar um laudo de sondagem ou até às vezes mesmo deixar de fazer. É, o problema é quando se essa negligência já parte do profissional, aí lascou, A né? Aí a obra, a gente não se tendência ajuda e não dela. muda a cultura também, né? Exato, e a tendência da obra nesse caso aí já É ir de futuramente ela não vai ter é, um bom desempenho, ela não vai ter toda a sua capacidade aí de estabilidade, né? Então começa por aí. E o pior é isso, profissionais que não sabem, não entendem e mesmo tendo o relatório na mão, não sabem o que fazer e ainda dimensionam um projeto errado. É Aí já incrível. entra a parte de projetos de fundações, né? É, Você se dedicou muito a essa parte ou não? De bastante. projetos? Já tivemos bastante projetos executivos. O dimensionamento, eu não participo muito, já participei demais da conta, desde o orçamento, a desenvolvimento de projetos, de grandes obras em Brasília, aqui em Goiânia, em outros estados também, muitos projetos mesmo, mas eu acabei hoje focando mais na parte de sondagem mesmo, laboratório. Tem uma Uhum. parte topográfica também, mas a topografia nossa é mais para poder atender ali um cliente ou outro que às vezes não tem uma Então, terceira empresa ou uma outra empresa que possa estar atendendo, a gente acaba atendendo também. Mas entendi. é importante fazer. Uhum. Aí, beleza. Então, você se formou lá em Brasília, no caso, voltando um pouquinho na conversa. Foi. Voltou formou em Brasília. Uhum. E sim, qual ano? Cara, lá eu terminei em
22 que eu parei lá. Você se formou? Então é recente. Então... Não, 2022? Pô, 2012. Ah, tá. 2012, como você se formou? Tem um ano? Um ano. Não, tem 2012 você se formou. 2012 eu tava. Ixi, Maria, eu ia entrar na faculdade no ano seguinte. Então você se formou lá em 2012. E aí continuou trabalhando por lá em Brasília ou veio pra cá? Brasília. Eu voltei para Goiânia tem mais ou menos 6 anos agora. Uhum. Aí agora eu tô atuando aqui lá. Eu tinha outra empresa, mas agora estamos retomando aqui com o laboratório, né? E desempenhando mais o serviço mais aqui na região de Goiás mesmo. E aí você comentou comigo naquele dia que tinha se envolvido na construção do Mané Garrincha, né? Foi, Das na época do fundações. consórcio Mané Garrincha, isso eu ainda participava, trabalhava em outra empresa, Aham. né? Mas isso aí você já tinha terminado a faculdade ou Não, não? não, não, Ainda não. estava na faculdade. Consórcio, a época da execução já ainda foi bem anterior, né? Começou acho que em 2001, 2011, né? Mais ou menos. 2011? Que foi a parte de contenções e etc. Teve muitos, 2009 que começou os serviços do Mané Garrincha. Já tem Uhum. um tempinho. E aí lá você trabalhou com a parte de contenções. Contenções, fundações, teve muitas, Qual que era, sondagem. aí qual que era a sua função, assim, Não, não, a como nossa foi? empresa era terceirizada, Aham. né? Então, grande parte dos Especializado na serviços parte de execução? de geotecnia, toda a parte de fundações, sondagem, o consórcio era muito grande, então acabou tendo muitas partes, dividiu-se muitas partes, né? Aham. Foi um projeto imenso, né? Tendo em vista também que teve um valor também agregado muito grande, né? Entendi. E aí quais foram, teve alguma, como é que, enfim, como é que foi o que que teve lá, quais os tipos de fundação, qual o tipo Sim. de obras de Lá a gente, eu contenção, como lembro é que... que, me lembrando um pouco aqui do Mané Garrincha, a gente executou sondagens lá, se me falha a memória, que ultrapassou o critério de paralisação delas, ultrapassou aí seus 40 metros de profundidade. Foram fundações extremamente profundas, E qual foi o tipo tubulões, a grande maioria maioria foi das fundações lá tubulões. foram Antigamente tubulões. ainda era permitido na norma, né, fazer Uhum, tubulões a céu aberto, então uhum. era muito praticado lá em Brasília. E os Tubulões tubulões lá com de os metros. né, tubulões com 29, 30, 35 metros de profundidade, com sapata, com saia largada, né? Aham. Isso, E a espessura desses tubulões. bem variado. Aqueles pilares circulares que tem lá, se não me falha a memória, lá tinha tubulões lá de 2,5 metros de fuste, né? Uhum. Com saia superior aos 3 metros de largo de fio, né? Era bem. Caraca. Mas isso. Então, assim, o grosso das fundações do Mané Garrincha, então, são tubulões. Acho que a maioria, acho que se A brincar maioria nem é tudo. tem outra solução lá. Se não tiver, vai ser estaca escavada, né? Aham, Mas a capacidade de carga do tubulão é bem superior. aham. Cargas menores deve ter sido estaca escavada, se não me falha a memória. Entendi. E aí, contenção também teve Teve muito quais... grampeamento de solo, muitos tirantes. Isso tem muito tempo. Aham. Beleza, isso aí foi 2011. Começou acho que 2009, 2010, 2011. Acho que foi 2014 que começou a obra, Ah, não, começou a a Copa, né? Copa é 2014. É, tem bastante tempo. Entendi, O consórcio foi anterior. entendi. Aí, vindo de lá pra cá, você formou em 2012, aí veio pra cá, pra Goiânia, tem 6 anos? Como é que foi esse Não, período não. aí? Brasília, eu sempre fiquei em Goiânia e Brasília, né? Aham, Sempre tive casa aqui, morando aqui em Goiânia, indo para Brasília. Então, minha área de atuação sempre foi aqui e lá. Aí eu acabei uhum. montando minha empresa em 2013. Ah, desde 2013 você já tem sua empresa, então. 2013 eu abri a empresa e E aí, fiquei inicialmente, você começou com o quê? Com um tripézinho, no o tripé, uma básico, carretinha. kit básico do engenheiro de geotecnia, o É, tripézinho, a é, carretinha é o que a gente fala, assim, a e um gente, no milho. pô, pior que era ainda, se brincar. A gente acha, porque para montar a empresa você tem que ter dinheiro, que sei o quê. Cara, eu arrisquei um pouquinho, Uhum. né? Arrisquei um pouquinho, tive apoio aí familiar, tudo mais, mas o principal era
a vontade de E trabalhar. gostar também, né? Ah, sou apaixonado. Eu amo essa parte de geotecnia, né? Massa Então, demais. então isso, felizmente ou infelizmente, é uma área que eu tô ligado de todas as maneiras. É difícil E até. seu pai até hoje, você falou que É, ele Meu pai, trabalha meu até pai hoje hoje, né? trabalha comigo, né? Uhum. Hoje ele é meu, ele saiu da empresa que eu trabalhava há um tempo atrás, e hoje a gente está em conjunto aí. E é a melhor Uhum. coisa que tem, você ter alguém que você confia, que você pode dar toda a liberdade, toda. E melhor E há coisa do anos mundo, juntos já, né? né? Não tem tempo de trabalho compartilhado, vamos dizer, né? É um pouquinho. Uns 15 anos. Vixe, desde sempre, né? Que você falou desde os 10. Então tem Ah, uns 20 que a anos gente já que você trabalha. trabalha já. Cara, assim, Não trabalha, mas que tá mas junto sempre tá ali, né? ligado, né? Sempre tá bem próximo, bem, vamos falar assim, sempre tem ligação. Ah, não tem jeito. E outro, o assunto dentro de casa sempre foi Sempre foi obra, solo, sempre né? foi Sempre obra, sempre foi terra. obras de terra, né? Aham. Então, E aí, beleza. Abriu a empresa lá em 2013. É Labson? Era, já era não, Labson ou na não? época era Figueiredo Fonseca. Uhum. Labiossonda é mais recente. Mas a Figueiredo Fonseca era sondagem também. Também, só que acabou que quando eu decidi vir para Goiânia, né? Eu acabei Fechando a empresa. desfazendo A ela, empresa né? era mais vinculada a Brasília, essa É, Figueiredo. Porque você acaba questão de movimentação de estado para o Logística, outro, logística, questão mesmo também de tributária. tributária. Então acaba que a gente tem que, às vezes, Uhum. asfixiar a empresa para poder mudar um pouquinho o rumo das coisas, né? Mas Entendi. evoluiu. Aí, da Labsonda, você abriu ela quando? Cara, a gente já tem não vou saber te falar Mais ou assim, menos. acho que 6 anos. uns 4 anos, 5 anos 4 anos. pra cá. Então, de 2013 a 2019, mais ou É, menos, 18 era a Figueiredo. Figueiredo. E a Figueiredo atuava aqui em Goiás, em Também. Goiânia, Cara, eu Brasília, já pra fiz, todo lado. eu fiz obra já no Amapá, Uhum, no Macapá. Eu uhum, fiz serviço em todos os estados do Brasil. uhum. Serviço de sondar, serviço de fundações. Beleza, aí quais, assim, teve um, bom, em relação, a maior parte do seu trabalho, acho que foi com sondagens, ensaios e tudo mais, né? Sondagens, assim, teve algum solo interessante que você já fez a análise, assim, tem alguma coisa que vem na sua cabeça, alguma história, assim, meio diferente em relação às Diferente. sondagens ou não? Cara, acho que solo parece que toda não tem como, não tem Muda um muito. padrão, não muda, pelo Ah, contrário, não, não, sim. muda Não, demais não, da não. conta. Não, é o estereo, como é que é o furo vai mudar. Perfil, o O perfil perfil do do solo vai mudar sempre. Mas fala assim, muda, em relação a execução mas ali, é não muda muita engraçado coisa. assim, porque a gente tá, quando a gente fala de sondagem, a percussão de sondagem SPT, né, Uhum, que ela é que a gente busca resistência e uma caracterização do tipo do material. Na engenharia a gente trabalha com argilas, silts e areias. uhum, Não mais do que isso. Então, fora isso, já você passa para material de segunda classe, terceira classe, e daí se vai. Então, todo lugar, toda região que você vai fazer uma prospecção, você vai fazer um furo de sondagem, você tem uma logística, às vezes você tem um grau de dificuldade maior para poder estar executando um serviço. uhum. Ah, e o que muda bastante no perfil, assim, é, o que acontece? Ah, você vai fazer uma sondagem em Goiânia. O perfil de Goiânia ele tem Mais ou uma menos. coisinha em comum, etc. Já é totalmente diferente se você for fazer em Brasília, que se for fazer lá no Pará, lá em Belém, igual já fizemos, Porque já a muda. formação geológica do O local tipo de material é é diferente. diferente. E o engraçado, nós aqui no estado de Goiás, aqui, a gente tem o costume de ver um solo mais amarelado, uma cor, talvez um pouco, Vermelhão. uma variação de material de coloração. A gente tem o costume de olhar o material pela cor. E Uhum. isso não influencia muito, mas quando a gente parte para a região litorânea, que a gente vê material solo Diferenciado. azul.
Isola. solo, um solo esverdeado. Pô, que a gente aqui não tem o Diferente. costume. E para Sim. lá, essas turfas marinhas, esses solos que já tem essa característica diferente, assim, você já assusta um pouco. Na época que a gente executou serviços em regiões assim, acabou que quando a gente observa, pô, o que que eu vou fazer aqui? Aí tinha que procurar um Ah, especialista que não é que a gente não seja, mas que esteja mais naquela familiarizado com aquele região tipo de ali, solo. isso, exatamente. Se você pega um geólogo ali, que tem uma proximidade, na verdade, a gente está buscando resistência, mas ele entende da formação, da composição daquele material. Então ele bate o olho e ele fala, ó, tô observando aqui os minerais, você tem mica, feldspato, você tem uma série de minerais e a gente, assim, às vezes mesmo o olho, a gente não consegue identificar, Identifica. porque a gente tem que ter É contato constante. familiaridade, é familiaridade. Você não vai bater o olho. Você tem certeza que aqui em Goiás, qualquer lugar que você vai, você bate o olho, você sabe o Exato, perfil ali, né? exato. O tipo de material, o tipo de A mineral. Agora, se colorar, você vai para outro canto, você vai ter que dar uma parada ali para dar uma é, estudada, se você não tiver auxílio de alguém, né? normalmente a gente analisa as cartas que já se tem há muito tempo, cartas geológicas e tudo mais, então a gente observa, nessa região aqui você não vai ter rochas extrusivas, por exemplo, ou plutônicas, magmáticas, etc. Aquela lembrança da geologia. Por quê? Porque na hora de você classificar um material, você faz uma perfuração em rocha, por exemplo. Você vê aquele testemunho ali, se você não tem rocha composta, né, etc. Ah, às vezes, se você classificar de forma errada, o nome errado, porque você precisa passar isso. Se você classifica de uma forma errada, mecanicamente, o coeficiente que você vai Vai se utilizar comportar diferente. vai ser diferente. Porque o coeficiente que você vai utilizar no seu projeto de fundações, baseado nesse laudo de sondagem, ele já vai ser diferente. Uhum. Há muitas coisas, outro assunto importante seria também observar o tipo de rocha, se é um acamamento, se é uma família de rochas, a questão da direção das Das rochas é rochas. importante, porque deslizamento, como é que vai ser o desempenho da estrutura sobre aquilo ali, se você não sabe. Aí vem a importância da sondagem, de ter todo esse estudo, de você obter um RQD, um valor de alteração. O RQD é o que É o mesmo? índice de qualidade de rocha. Então, Ah, se você, ela tá fissurada ou não. vem a questão de fraturamento, de Faturamento. alteração, você tem uma questão de coesão dela. Uhum. Então, tudo isso é importante você saber, porque na hora de você dimensionar ali uma barragem, um prédio, às vezes o prédio ele tem, vamos falar assim, o esforço que ele está sobre o solo, às vezes você estabilizou ele ali, está tudo ok. Uma barragem já é diferente, às Nossa, vezes uma barragem. ponte, que o ciclo anual de chuvas faz com que o traçado às vezes tenha uma pequena alteração, isso Traçado influencia do muito Rio, do né? rio, né? Às vezes até o próprio Talvec do rio tem uma mudança de direção, De de posição. posicionamento, né? E isso Esses você dias tem eu que fazer até vi observação. uma. Até o Felipe Lorenzi, lá do. Que a gente comentou aqui, ele fez um videozinho postando assim que eu não vou saber ali qual que era o trecho, mas dava pra ver o bloco, né? O bloco de assentamento ali. Eu não lembro se era de assentamento um pilar, uma estaca ali da Sei. ponte. E estava exposta a parte da fundação mesmo, que deveria estar dentro do solo, entendeu? Aí ele estava comentando ali sobre a questão lá, se tinha risco, se não tinha, né? Esse ano passado, esses 3 últimos anos, eu acho que é, Isso eu acho que era o por- bloco de coroamento mesmo, agora que eu tô lembrando aqui dos termos. Era o bloco de coroamento, estava exposto, e aí dava para você ver a as estaca estacas de. abaixo do bloco. Imagina se fosse uma E estaca tipo rasa, assim, hein? e o rio ali pra cá. Uma fundação rasa ali, uma sapata, às vezes, já Não, tava aí já era, flutuando, já, porque ela tava flutuando, mas tava flutuando em cima da estaca né? ainda. Eu não sei a questão da. Eu não sei se é,
Acho que o governo federal, esses últimos 2, 3 anos, ele tem dado uma certa liberdade, uma certa folga para as prefeituras, para o governo também. E está tendo muita procura e muito serviço de mudança e alteração dessas pequenas pontes de madeira, pequenas pontes que antes eram de concreto, mas agora vão duplicar em estradas vicinais, em estradas que hoje estão tendo muita duplicação também. Uhum. No Rio Grande do Sul mesmo, esse ano passado, ano atrasado, executamos lá a sondagem para, não sei se foi 11 pontes mais ou menos, foram sondagens rotativas para caramba, caracterização dos encabeçamentos e tudo mais. E lá, as pontes, a maioria delas, pra você ter noção, lá ainda é a continuação entre Erechim e Passo Fundo, é a continuação ainda da nossa 153, a Transbrasiliana, Uhum. né? Nesse trecho lá ainda é sem asfalto, não tem capeamento ainda. Uhum. O que que acontece? Essas pontes lá, a grande maioria delas tem 70 até 80 anos de idade. Nossa. Aí quando a gente pensa que elas já superaram ali o seu, vamos falar assim, a capacidade técnica daquela época já era muito defasada. Sim. Mas, Mas superou até a vida útil ali né, prevista, né? que antigamente era inferior, né? Hoje nós falamos de 50 50 anos. anos. Antigamente, com a 30. tecnologia e tudo mais, era inferior ainda, né? Uhum. Mas você observa que a estrutura tem uma certa robustez, tem uma esbeltez bem interessante. Mas o principal, elas, hoje lá, que eu ia estar comentando dessa forma, que elas vão ser duplicadas. Então, está tendo muito reforço de pontes, reforço de fundações. Eles ainda vão reutilizar essas pontes? Vão, porque é assim, Ela está em boas condições tem ainda. boas condições. Então, o DENIT está analisando isso. Foi feito um estudo econômico aí que teve viabilidade, Viabilidade. né? Aham. Então, assim, observando isso, as fundações muito bem feitas. A grande maioria naquela época, perto de rios, né, se utilizava ali tubulão com ar comprimido, que hoje é totalmente proibido. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a Não, execução de nunca vi, um. não. Não Nunca chegou nem nem a vi ver? execução de não. Não. O ar comprimido é que ele colocava tipo uma tampa em cima do. Ele tinha uma câmera meio hiperbárica. Eu vou falar para você, aquilo ali. É coisa de Eu louco. já entrei dentro de algumas camisas metálicas para observar, A execução. para poder analisar a base, mas o medo ali é É constante. Porque se gigante. você perde, igual o caso do submarino do Titanic, né? Se Sim. você perde a compressão ali, você vira E como mingau. é que é? Aquela. Qual que é o nome do equipamento que colocava em cima? Você tem uma câmera hiperbárica, né? Que E você ela faz a colocava pressão dentro do buraco para pressão não entrar para água e não também. entrar água, exatamente. E para que os pulseiros, né, adentrassem ali, E fizessem a aí o cara escavação. colocava uma roupa especial para isso? Não, não. Normal, a pressão era suficiente. Pulseiro até hoje não usa roupa A roupa especial. dele É é uma uma corda bermuda, amarrada, não, nem usa camiseta. a bermuda e uma corda amarrada na E cintura. olha lá, você não vai no pescoço ainda, mas. Agora não vai no pescoço. E aí Pô, aquela pressão ela que dava ali era para evitar que a água entrasse. evitar para desconfinar a água mesmo ali Uhum. e eliminar ela enquanto você está fazendo a escavação. E se aquela encontrasse em algum momento ali um pedaço de rocha que tivesse ligação, aquela pressão do ar saía por ali. Então, tinha Ah, muitos acidentes com a pressão antigamente. saindo e cheio de água. Então, assim, onde que veio a evolução dos maquinários? Hoje a gente estava até comentando mais cedo, estaca raiz com martelo de fundo, ao qual rotopneumático, né? Ele substitui o avanço aí em material rochoso Uhum. e tem uma capacidade de carga absurda, superior a tubulões e com diâmetros menores, né? Uhum. Então, eita, Uhum. então assim, hoje a tecnologia avançou, então é desnecessário você, Hoje, no caso desses de rios, em pontes, assim, sim, quais são os tipos de fundações mais a utilizadas, gran, assim, de modo geral? aí você tem que ver a questão assim, ó.
a distância. Se uma hélice contínua, se você for levar a hélice contínua para um trecho muito distante, você tem que ter uma concreteira próxima, você tem que ter um sistema de bombeamento, você tem que ter uma forma dela movimentar ali. Normalmente, numa ponte, você tem mais ou menos ali só a cabeceira ali, com pouca área de trabalho. A distância, normalmente, das pontes são longe da concreteira, então, questão de viabilidade. A grande maioria são estacas raiz, estacas escavadas. E como que é feita aquela parte lá? Porque, tipo assim, tá no meio do rio ali. Como é que faz aquela... Eu já vi que eles isolam ali. Não, Como é tem, que é tem feito? muitas, tem muitas formas de execução. Tem caixões perdidos, que você faz, o caixão coloca, elimina, vai drenando aquela água, ou contenções com paredes metálicas, você vai cravando, você transforma um quadrante, faz uma área cravando estruturas metálicas que faz com que a água de fora não entre e bombeia a interna até terminar a parte da escavação. E aí essa escavação é feita geralmente com o quê? Com estaca raiz? Hoje não, também, Ah, depende também. do solo. Depende, na verdade, da solução a ser colocada vai depender muito da questão de viabilidade econômica mesmo, da Então, mas aí região. no caso estaca raiz, então isola aquele perímetro e aí joga a Não, não, máquina lá não dentro, necessário. Você pode colocar ela até embarcada, porque embarcada. como Isso que é a ela minha tem dúvida. uma, Então, você tem ela é uma camisa metálica, você faz uma perfuração com ela, com a camisa metálica, você vai vai com a chegar, válvula. tem água ali do lado, não faz diferença. Porém, você tem ali depois a questão dos pilares, né? Uhum. Você não pode tirar ela ali, senão ela lava o concreto todo, né? Mas normalmente, estaca raiz é muito versátil Sim. mesmo. E quem vai te dizer isso, na verdade, É, não é nem a questão financeira, é o perfil da sondagem. Por isso a importância de ter uma boa sondagem executada, né? aham. E sondagem dentro de rio, como é que é feito? A gente também faz da mesma forma. Normalmente a gente trabalha com a plataforma ou uma balsa, a gente faz a estabilização disso. Depende também da velocidade do rio, porque Se for um rio de água aí como é que rápida você está perfurando aqui, e o trem tá... está balançando? Nós temos na nossa empresa hoje, um dos diferenciais nossos é essa execução sobre lâmina d'água, que a gente chama, sobre rio, Uhum. ou lagos, etc. Então a gente faz a perfuração, desce o revestimento e trabalha. eh, a gente, a gente desconsidera que seja água ali, né? Então é como se a gente tivesse Só vai vencer aquele vão ali, que isso, é o da água, exatamente. E para e baixo se depois é trabalha da mesma normal. forma. Lembrando que abaixo ali do rio, fundo do rio, ele é solo da mesma forma. Ou é material rochoso, ou é solo orgânico, tem as camadas, mas continua sendo Mas aí, de modo geral, você deve fazer uma pré-análise ali do rio, e aí você vai saber se o isso, rio é isso. de fundo rochoso ou não. Isso Assim, só a é uma, sondagem. não, mas eu falo É, assim, mas você parte de um princípio que não que seja ou que não seja. olha, o importante, até tenho, isso Não, eu não é uma falo coisa abaixo eu interessante. não falo abaixo do nível do solo, eu falo no Sei, nível do solo. entendi. Uma questão meio Do fundo visual. mesmo do rio, no caso. É um pouco difícil É falar isso. É difícil. por isso que é importante, às vezes, até. Eu pergunto porque, tipo assim, você vai fazer lá um SPT, aí chega lá o fundo é uma rocha. Tipo assim, você nem começa Aí, o aí, SPT, já aí botou um monte de trem lá, então nesse você sentido. tocou um assunto Nesse muito sentido que eu tô perguntando. importante para o próprio contratante na época da execução, ele tomar um pouquinho de cuidado de não ter que fazer duas campanhas de sondagem. Uma Uhum. de sondagem a percussão não avançou, porque ali é rochoso e Rochoso, e a sondagem a percussão ela não consegue vencer rocha, vencer rocha, né? Devido à questão por ser percussiva, por ser sistema de pancadas, né? mecânico, né? Mecânico ainda. Mesmo que você consiga fazer lavagem, etc., circulação de água, mas ela não avança, né? Uhum. Quando você parte para a sondagem rotativa, o que seria importante? Você vai ter uma grande estrutura, mas você não sabe o que tem ali. Você não tem noção. Se você faz inicialmente uma sondagem a percussão, você pode ter essa infelicidade de chegar lá, sua sondagem não avançar nem 1 nem 2 metros e você ter que pagar aquilo ali, né? Uhum.
e ter que depois contratar outra empresa e colocar, mobilizar novamente outro equipamento e tudo mais, e isso te demanda tempo, te demanda custo. Uhum. Então, às vezes, é mais interessante você saber o que, que realmente você precisa na hora de contratar uma sondagem, do que a questão econômica, Uhum. né? Porque, E como é que o cara vai saber o que que ele precisa? aí vamos lá. Porque, por exemplo, se o cara vai fazer uma casa, uma construção de uma casa, Regis, lá no meu terreno, eu vi que lá um pedaço dele tem umas rochas ali, eu vi que tem um afloramento, ali no fundo tem tem um pedaço de pedra, um bloco de pedra grande, etc. Bom, eu estou falando de pedra porque normalmente é o que a gente escuta. Então daí você já tem uma certa Noção, né? noção que provavelmente pode acontecer de ter um afloramento rochoso, você vai encontrar a rocha ali. Se às vezes você não encontra um maciço, mas às vezes, na sondagem de percussão, às vezes um matacão, O famoso matacão. às vezes um matacão, ou uma lâmina de rocha, ou uma pequena travessia que às vezes é um pouquinho mais resistente, você paralisa ali. E o que que tem abaixo? Uma casa, o que você fez de leitura até essa profundidade, te dá apoio? Beleza. E se for um prédio que tem uma necessidade Aí tem que ir pra de carga rotativo. absurda? Chegou naquele ponto, você tem uma carga lá, sei lá, de 190 toneladas. Será que Uhum. essa rocha você consegue aplicar essa tensão? Como é que vai ser o desempenho dela? Ela vai recalcar, não vai? Então, o que te Aí diz? parte pra rotativo. Exato. Mas, a princípio, começa com sondagem de percussão. Mas se você tem um grande projeto, se você tem uma grande obra a ser executada, não perca tempo, já vai direto para a sondagem Praça mista, mista, né? né? Que é a percussão mais Isso. rotativo. Mas aí acaba que a grande maioria dos clientes, não, a gente vai Mesmo optar. nessas obras de maior porte, o cara ele tenta primeiro. Normalmente ele só aprende depois que dói no bolso, Uhum. que já tem uma experiência às vezes vivida lá atrás. Anterior. Porque levou às vezes ou teve um problema de, não, eu fiz a sondagem de percussão e desse resultado mesmo aqui eu vou construir. Uhum. Beleza, lá na frente, lembra que tivemos até a palestra lá do Henrique, conversando sobre a questão de controle de recalque. Às vezes a estrutura, a fundação, ela recalca. A gente já tem a gente sabe que ela vai ter Um um recalque ali recalquezinho, aceitável. a gente já tem um recalque aceitável, Uhum. né? Mas, de repente, ela tem um recalque diferencial, às vezes a fundação ela chega a ter uma não só por patologias, não só por má execução, às vezes porque o solo não suportou e rompeu Aí que é uma ali. questão de É, projeto. Aí, para fazer, o que que é. Não, mas a gente tem que demolir? Não. Aí você vai reforçar, fazer um reforço de fundações, um reforço de estruturas. Uhum. Normalmente, o que você pagou R$ 5.000 fazer de fundações ali, Você vai gastar no reforço, você 50 com vai. E olha reforço. lá se não passar do 100. É Aham. de 10 a 20 vezes mais caro. Por quê? Que é muito Sua mais estrutura difícil, já aí já está tava pronta, pronta. Como é que você vai fazer aquilo? né? E o Rapaz, aí tempo? tem aquele. Não, primeiro eu queria voltar, antes da gente entrar de novo nesse assunto de Claro. fundações, voltar naquela parte de solo, de mineração que você falou lá, parte Ah, de geologia, né? Geológica, formação geológica e tudo mais. Você já trabalhou, assim, em todas as, acho que as regiões do Brasil, né? Aí só falar, assim, superficialmente, os tipos de solo que a gente encontra, que foi um negócio que você comentou. Aqui em Goiás a gente vai encontrar, você tem essa, de oh, saber assim, aqui a gente vai encontrar mais ou menos tal tipo de rocha e tal, ou é, não? assim, o mais comum para cá são solos arenitos, quartzitos, material rochoso, você tem aí ardósias, siltitos, aí você tem os materiais também metamorfos, que é a metamorfização entre o solo ainda maciço e E a rocha. transformando para rocha. Então, Uhum, às vezes ele ainda está palpável, mas ele já tem uma resistência maior do que a gente chama de rocha. uhum, É metamórfico, né? uhum. Então, assim, a gente encontra muito os solos.
mais encontrados aqui. São... Argila, siltosa. O que vai ter muita variação aqui é muito raro encontrar turfa em regiões assim de cidades, mas quando você tem brejo, etc., aqui em Goiânia não, é muito mais difícil. Aqui, a não ser aqui na região aqui Essas dos características que você falou, Buritis. então, são para a região de Goiânia, né? Não, Goiás por Ou inteiro. Goiás como um Goiás todo. como um todo. Aí, quando você tem uma região assim que você vai observando mais de serras, montanhas, você vai observando Mas que vai são mais encontrar mais rochosas, rocha. qual o tipo de material ali, etc. Claro, o importante é sondar, a gente não consegue falar de longe. Uhum. Mas normalmente você encontra jazidas, né? Você nunca vai ser Na região inteira, você fala. não, não, e nem somente isolada, né? É muito raro ser isolada. Então, Ah, normalmente a região ela tende até a aquilo. ter Ah, então é o uma. contrário do que eu falei. Quando você encontra alguma coisa, tende a ser mais ou menos naquela região, daquele jeito ali. Exatamente. Ela, você pode talvez encontrar um pouco aqui, um pouco ali, só que isso superficialmente, né? Quando a Uhum. gente passa para uma profundidade Ah, maior, você desce ali desde profundidade superior, sei lá, 50, 100, 200 metros de profundidade, atravessa ali o saprólito e tudo mais, você tem quantos metros você falou? 100? 100, 200. Qual que é a maior profundidade? Porque a gente já foi muito longe no espaço, né? Mas pra Você dentro da fala Terra é pequeno, é pouca distância. Qual foi, assim, o furo maior que você já fez? que O eu furo maior. É fiz, que você ou sua empresa já executou. fiz Seja fazendo 200, fundação, ou seja... 250. Não, não, logicamente vai ser... Eu não sei se vai ser por fundação ou se vai mineralógico. ser Não, não, não. por Aí a gente ensaio entra mesmo. principalmente para mineradora, né? Nesse caso, a mineradora que ela quer ver o perfil ali, a recuperação, o tipo de material, se é interessante ou não. Eu acho que semana, sem ser essa agora, na outra, eu começo aqui em Nerópolis, aqui, 3 furos de 70 metros. Não é para fundações, ali é para pesquisa geológica mesmo, Sim. né? E A aí qual que é? sondagem, A ela, rotativa que você usa? vamos utilizar aí sondagem rotativa com E tudo que, circulação. e tudo que você, todo o material que você usa para furar, depois consegue tirar de novo, ou não? Você fala Nesse as furo, as ferramentas? ferramentas. Nós trabalhamos com, veja bem, as ferramentas a gente faz manobra. A manobra a gente faz a perfuração, vamos colocar aí, imagina comigo, tem as hastes, vamos colocar cano, tubo. Uhum. Ela perfurou, depois que ela chega a uma determinada Profundidade. profundidade, a gente utiliza um amostrador que a gente chama de barrilete. Uhum. Então ele coleta esse testemunho de rocha e recupera ele e tira para a gente pegar, armazena em caixas para a gente ver como é que Tô tá, lembrando agora. né? Então Ah, aí vai ser que nem a SPT, a cada tantos metros você tira uma amostra. só que na rocha a gente não precisa fazer ensaio para ver a resistência, porque Sim, a é própria desnecessário isso. amostragem da rocha já te dá Aí vai essas ser, características. Então exatamente, aí a cada tantos metros você vai tirar uma amostra ali, fora essas metragens ali, você só fura, é como se fosse só uma broca ali exatamente. Ela vai furando. furando, recuperando. Então, existe assim, toda uma técnica, existe um padrão internacional de diâmetros de hastes, tipos de materiais para ser utilizado, por exemplo, tipo de aço de cano não é qualquer cano que Cano, nem serve. qualquer asa. A gente trabalha com schedule, sem costura, de 40, schedule 40, schedule 60. Até isso é uma norma É, utilizada até pelas séries de petrolíferas, né? A gente utiliza as mesmas ferramentas, uhum. só que para E aí, no caso, qual foi voltando à pergunta lá, qual foi o furo que você acha que eu já fez? executei 260 metros de profundidade, mas é pesquisa mineralógica. Existem furos muito maiores que isso. Para pesquisas minerais, 1,2 km, tem 1.200 Nossa, metros. é muita coisa. Em minerador é É comum, muito né? comum você Uhum. fazer sondagem de. Essa aqui para Nerópolis é qual? É qual empresa não, mas Ainda nem, pra você ter qual é noção, a finalidade? mineral, Mas assim, o que que eles querem achar lá? ver se a jazida vale a pena ser Jazida de explorada. quê? Lá ainda eles não sabem ainda nem definir. Provavelmente vai ser calcário.
Ah, entendi. Eles entendeu? querem furar. Eu Isso já fiquei aí, sabendo que qualquer pessoa pode tomar essa iniciativa, né? Inclusive foi esse cara, o Lobo, que veio aqui no episódio 3, o Agrimensor. Se não me engano, foi o 3. Ele falou, ele já tinha comentado comigo sobre essa questão que, não sei se você sabe, mas qualquer pessoa, você não precisa ser dono daquele terreno para descobrir uma jazida ali. é. Eu não sei se você sabe de alguma coisa nesse sentido ou não. Eu não Não, tenho não. certeza sobre Essa isso, mas área, assim, ela já é mais voltada à exploração, você pedir outorgas, etc. Aí é uma parte muito chata que eu não entendo não, nada. beleza. É que também não tenho certeza, não, mas a Não, princípio parece que essa iniciativa pode mas, ser, não precisa ser do dono do terreno, entendeu? Mas aí eu, enfim, não sei, mas aí você vamos tem que seguir entrar, o... porque assim, ó, todo tipo de materiais, sei lá, gemas, ouro, diamante, não pertence, pertence É do tudo à Estado. União, tudo ao Aham. Estado. Então, se a pessoa descobre qualquer tipo de garimpo, etc., que você não tem autorização, ele é ilegal, Não, mas não né? necessariamente disso aí que você tá falando de Sim, ouro. sim, Pode ser de calcário, por exemplo, né? começa assim, Calcário dá a dinheiro. gente faz a exploração, vê o volume, o tipo, a qualidade, E essas gemas que você falou, vêm de quais tipos de rocha, geralmente? Por exemplo, prata. depende, Prata depende. tem. Cara, um exemplo, ouro, você encontra ele dentro do arenito, dentro do quartzo. Depende. Ele vai Ele estar não ali é chapado. vinculado Não, sempre a um não. tipo de rocha, não. Ele tem uma tendência a você encontrar em determinadas regiões, tipo de material, mas não Não é é necessariamente. exato. Normalmente, quando você encontra ouro, você encontra também ao mesmo, às vezes em conjunto com o próprio ouro, nem sempre é puro. Você Uhum, encontra ele com pirita, ou então com o próprio cobre. uhum. E manualmente você não consegue fazer a separação disso em uma grande escala, Aham, você né? tem que. Normalmente você É tem, industrial. aqui, acho que em Goiás mesmo tem um minerador aqui na região norte aqui que desce todo o material concentrado que eles retiram, vai para o Canadá para poder ser. O Brasil, eu não sei se tem tecnologia o suficiente, mas o que eu sei até hoje que não. Pra separar o Separar ouro o de. ouro do cobre, do pirita e de outros minerais que é encontrado. Aqui Ah, eles fazem sistema é, a mina, eles exploram lá na cava, pega aqueles material, joga lá no triturador, mandíbula, etc. Faz o sistema de flotação, que é desagregar o material pulverizado do material concentrado. E aquilo ali eles vão trabalhando, é o sistema de mina, de cava, essas coisas, ele é interessante também, até é importante, uma outra hora chama alguém dessa área que vai ser muito bom explorar esse, muito pouco conhecido, são muito poucos profissionais que direcionam a área de mineradora, é bem é interessante. Eu gosto específico. muito, mas a nossa área, ela acabou ficando mais na parte mecânica dos solos, né? Mais Isso, na que é a parte de parte de resistência, geotecnia, né? exatamente. Mas acaba que a gente, não é que se aventura, mas a gente vai ganhar experiência um Sim, pouquinho mas tem, nessa. até tem um conhecimento ali, né? Não É, é tão profundo ali, mas essa tem. semana mesmo eu tive até uma solicitação, duas coisas que estão em grande evolução e até interessante, que é depois do deslizamento lá de Mariana, Uhum. de Sabará, aquela região de Minas, começou a ter uma procura maior de instrumentação nas barragens. Sim. Entra a nossa parte também, que é geotécnica, que é a parte de ver, observar como é que está o comportamento da água nas barragens, como é que está a A exudação, estabilidade do a talude. estabilidade, a instalação de inclinômetros, piezômetros, indicadores de nível d'água, piezômetros do tipo Casagrande, de corda vibrante. Existe tanta instrumentação que é absurda. E Você já hoje, fez algum trabalho nessa área tenho muitos. de barragem? Barragens, algumas, Aham. algumas. Qual que é Não, não, não. Pode ir. Não, pode. Nenhuma pergunta é inválida, não. Todas são Não, é que eu tô tentando aproveitáveis. lembrar os tipos de obras de contenção que tem. Tem as de. Quais são os tipos? Aquela lá de barragem é qual? Que eles usam o próprio aterro ali, né?
você fala o tipo Tem a de dela, concreto, tem aquela que é o de aterro. depende, Quais depende. são os tipos? Ah, você tem barragem você tem de concreto, você tem barragem armada, você tem barragem de dique, que é com formação. É, você tem até com o próprio material, às vezes, um exemplo, em mineradora, eles utilizam até o próprio rejeito que é triturado Que é o lá. que fizeram lá, né? Pra fazer a Exatamente. barragem. Eles vai jogando por cima ali, né? Ó, Vai soterrando. tem muitas que é por exemplo, aqui não sei se pode falar nome de empresa, Pode, pode? pode. Aqui na Lundmine mesmo, aqui em Alto Horizonte. Lá a barragem deles é de rejeito. É Aham. feito Que é triturar. o tipo de. Acho que a em Mariana também era de rejeito, né? Eu não me lembro bem, mas lá eu acho que era de rejeito, mas lá o material é diferente. Aham. Aqui é de rocha, então o material é pó de pedra, aquela pó de rocha. Então, a barragem, você olha ela, ela é branca, Uhum. né? Acho que Mariana, se não falha a memória, ela é argilosa, É, acho que né? era. Mas você pega lá, você dá uma olhada, aquele material que voa, que vem na sua cara, que você não Só pode andar sem pó. óculos. E aquilo ali, como ele é um material pó de pedra, você tem que fazer todo um sistema, uma operação de ciclonagem, que você pega aquele material, aí você não pode colocar em cima do caminhão e ir lá jogar. Porque tem que ter um trabalho de coesão para aumentar a Exato. coesão Aí entre você os tem que fazer um grãos. ensaio de... Ensaio não, você tem que fazer toda uma operação de alteamento dessa barragem com o tempo. Ela é constantemente Mas nessas... eles usam algum produto? Porque eu tô imaginando que tem coesão. Eu não sei como é que Não, funciona essa não. parte de coesão Não, você pode. observa qual que é a característica do material, aí E aí você vai definir vai a quantidade que a você tem que quantidade de colocar. golpes que você vai dar com o equipamento, né? A Aham. quantidade de fecha lá com rolo compactador, etc. E assim, nós estamos falando de uma Um escala trem gigantesca. gigantesco. Lá, se não me falha a memória, é 18 quilômetros de extensão da barragem. Eu instalei E a nessa. espessura dela. Ah, cara, se não me fala. Ó, É a porque ela vai altura. aumentando, a base é bem maior do que Eu a. falo, eu tô falando a gente fala ombreiras, né? Ombreira direita, ombreira esquerda, da barragem, né? Uhum. Mas eu acho que de altura da crista, entre a parte da base até a crista, se não me falha a memória, lá era de 120 metros de altura. Nossa, velho, que isso, cara? Isso aqui Ah, em Goiás? Goiás, mas isso não é é uma das maiores, mas não é a maior também, né? Cara, E isso aí é mais. Então essas barragens de resíduo, elas são muito maiores do que essas barragens de hidrelétrico normal ali. uma grande parte delas e outra, ela é constantemente Nossa, alteada. que Todo loucura. ano É isso que ela vai ela ser vai subindo. alteada, porque a operação lá está triturando rocha atrás de rocha. Aí o que que acontece? Como eles estão triturando para tirar o concentrado, o que que vai fazer com esse material? Barragem. Só que é o seguinte, a barragem ela é feita aqui, mas no meio dela também é rejeito. Sim, Não é uma barragem de água, é sim, é de rejeito, rejeito, sim. Que esse entendeu? é um problema maior ainda em E, caso de catástrofe, né? e Que foi o veja caso lá. bem, isso. Só que devido à questão geológica, sempre vai ter água ali. Então você tem que monitorar esse nível da água ali, como é que está o comportamento dela ali dentro. O que que você precisa? Instrumentação. Pra ver se o nível tá sendo mantido, se não tá Isso. Por baixando, quê? se... Se ele subir demais, opa, não está tendo vazamento. Perigo de rompimento do mesmo jeito. começa a Que a elevar. pressão vai aumentar ali. Exatamente. Em barragens já de materiais lateríticos, de solos argilosos, etc., o peso do material, ele imagina assim que você está fazendo um material mole, Um macio, uma pastoso, lama, vira um material isso. pastoso, que ele já não se Ah, comporta tanto quanto líquido, assim, né? Que isso. não tem o mesmo comportamento E do outro, o líquido, peso dele é muito maior. ele vai tendo um acréscimo de peso e vai trabalhando ali, o comportamento dele muda, né? Do que quando ele era um solo seco, né? Ah, entendi. Aí o que que acontece? Essas É que barragens... ele vai meio que secando de repente. Não, não. Na verdade, quando ele vai exudando é pior. Aí o risco, o peso dele a água vai subindo em questão de nível e o peso dele, a tendência dele é romper, Nossa, que né? loucura. Ah,
Mas hoje a importância de sondagem, a gente fala de instrumentação, mas de todas as instrumentações que é feitas, a sondagem ela é a principal. Então, e aí agora vamos entrar nessa questão da sondagem aí, porque ela é uma questão que me deixa intrigado também, né? Que tem várias coisas assim na engenharia que me deixam intrigado. Uma coisa é construir casa com tijolo. Eu fico indignado que em 2023 a gente constrói casa com tijolo. E sem um E pilar. hã? Sem um pilar ainda, né? Não, como assim sem Não, pilar? você fala. Tijolo é alvenaria de Não, cerâmica eu mesmo. digo, tem um Zezinho, Luizinho e o Huguinho aí na periferia que não sobe um pilar, ainda faz pilar De de tijolo. treliça ainda, se De brincar, treliça e né? tal. Mas eu falo assim, porque eu acho Você que é fala muito o manual. fechamento, O fechamento, a alvenaria. alvenaria Isso, em eu si. falo usar essa alvenaria comum aí, cerâmica, eu acho ainda isso me deixa intrigado, porque a gente tá em Ah, 2023, você tem que pegar tijolo por tijolo e colocar Você e comentou tal. aquele dia lá, porque hoje a Outra. tecnologia já avançou, né? Mas aqui no Brasil não avançou muito, parece. Agora a galera que tá entrando. Agora tem essa. Do EPS, de isopor, mas a galera tem muita resistência. O, Da cultura, o né? Henrique, acho que é o O Henrique. Henrique Fadiga. Ele também comentou essa questão até dele mesmo, de ser fechado para essa parte de EPS. Mas outra coisa que também na época que eu tava pesquisando mais sobre essa parte de fundação, de geotecnia, né, como um todo, é essa questão do SPT, porque eu ficava olhando para aquele cara puxando aquele trem e eu ficava, gente do céu, não é possível que em 2023 a gente tem que ficar puxando Arcaico. ó, um bloco de quantos quilos que é? 65. 73? 65. 65. Aí, claro, eu sei que tem os automatizados ali, né? Agora Só, já só que ele começou. tem a questão de acessibilidade dele é mais difícil também, né? Só que você pegou um ponto interessantíssimo. Vamos falar de mercado. Deixa eu só complementar que já tá. Cara, Que tipo assim, aí você comenta tudo, que a questão é a seguinte. Será que algum dia a gente vai criar um ensaio mais eficiente do que o SPT? E eu nem tô olha, criticando assim, porque pelo que você tá falando, e você tá ressaltando bem isso, de que é um ensaio, apesar de tanto tempo, de tão simples, ele é muito importante, né? E bem preciso, né? Aí, mas assim, você acha que o que que você acha do futuro do ó, SPT? Será que daqui a 50 anos a galera ainda vai estar fazendo esse mesmo ensaio? Que, por sinal, acho que foi um brasileiro que criou ou não? Não? não. A norma ela é sueca, se não me falha a memória. É? A nossa norma, a BNT, ela é uma correlação de N normas Sim. internacionais, né? É, Mas aí, beleza, era esse comentário aí, você pode agora. Olha, vou pontuar duas coisas. Questão de qualidade de serviço hoje, Uhum. que eu ainda tenho os tripés, são manuais, peãozada Isso, tem que puxar. só um detalhezinho, que era outra coisa que me intrigava. A questão do cara ter que puxar aquele martelo. Sim, E outra questão é a questão da precisão. Porque você fica refém do operador que tá lá. do olho e da força. Isso. E às vezes nem da questão assim de intenção ou de falta ou de questão técnica do Uhum, operador, mas uhum. também de cansaço, porque o cara começa ali, ele tá cheio de energia. Quando vai dando, pô, meio-dia ali, o caboclo já tá Aqui, desidratado, com fome, não tá dando conta mais de puxar aquele trem. quem vos fala que muitas das vezes puxou muito cabo, que a Aham. gente quando não tem, para poder atender o cliente, para poder a gente manter ainda o compromisso, se às vezes o peão falha, Peão tem que pegar, o dono do boi tem que pegar o boi pelo chifre. vamos lá puxar cabo. Aham. O que acontece? Você falou assim, realmente, tem essa variabilidade aí de energia. Você não está desempenhando 100% da energia e outra. Calibração de equipamento, que Também. não existe. A gente calibra, a gente sempre está mantendo dentro dos padrões, normatizado, etc. Só que no mercado, quando você pesquisa aí, dá um Google aí, você pesquisa lá, você vai encontrar 50 empresas, 20 empresas aí. Uhum. Você vai encontrar o preço X e o preço Y aqui embaixo. Você vai ter aqui no meio N's. Uhum. Se o construtor ou a pessoa que está dinamizando o projeto, ele for pelo preço, ele vai contratar aqui. Uhum. Aqui tem qualidade, um pouco mais difícil. E se tratando de um serviço tão específico que você tem que qualificar, Precisa, né, cara? Isso você que tem o que cara não ter, entende isso, você cara. tem que ter profissionais qualificados, você tem que ter profissionais extremamente
empenhados. E vamos falar, se o cara. Controle de qualidade de execução ali tem que ser preciso, né? Porque Exato. aí vou fazer uma afirmação, vamos ver se você concorda. Pior do que não fazer uma É sondagem é fazer uma fazer feita. uma sondagem mal feita, certo? Principalmente. E outra, isso é, existem empresas no E aí mercado, por quê? Responde pra gente aí. Por que que é pior fazer uma sondagem mal porque feita você do está que você não fazer? porque você tá mascarando um serviço técnico. Existem empresas no mercado que às vezes chega lá e não, nem fura. Nem fura. E te dá um laudo, atesta. Tem engenheiro que é capaz lá de Inventar. fazer uma RT e entregar para o cliente e falar: "Ah, a gente fez isso aqui." Teve até um caso agora numa ponte em uma cidade chamada Manga, em Minas, aqui, que nós fomos contratados para refazer um serviço de sondagem que já tinha sido feito. Sim. Uma empresa conceituada, etc., executou o serviço de sondagem. O laudo que eles passaram para a gente só mesmo ver como é que estava, eles perfuraram lá 4, 5 metros de profundidade. Nós, com o mesmo tipo de equipamento, com a mesma dinâmica, nós perfuramos lá 14, 15 metros de profundidade. Pera aí, por Nossa, que que claro, furou a quatro. empresa, no mesmo terreno e outra, 5, 6 furos, às vezes um ser diferente do outro, beleza, mas Beleza. 6 furos diferentes, Com a mesma média? aí isso aí já é um antiprofissionalismo. Isso aí já é um desfavor que um profissional desse E faz. a obra é de grande porte, pelo que você tá falando. Se Com o furo ponte, foi até isso, lá. isso eu tô falando na travessia do Rio São Francisco, em Ah, uma Manga. ponte. Nossa, que É, isso, cara? isso é o que eu tô falando aqui. É uma ponte que a gente participou agora tem uns 2 meses para um consórcio. Nossa, cara. Olha para você ver. A irresponsabilidade do maluco. Irresponsabilidade. Aí que tá. O cara, ele pode ser o dono da empresa, ele mandou uma equipe dele lá executar o serviço. Ele vai ter que ter confiança que aquela equipe dele, o que você acabou de falar. Você tem Vai que executar. confiar na sua mão de obra. Você vai ter que confiar na, vamos falar, na dignidade, ou talvez na competência daquele profissional. Uhum. Porque ele chegou lá, cansou, não deu conta, aí tava com preguiça, ou quer. Igual a gente vai, ele quer punir o próprio patrão. Não, vou fazer Por porra algum nenhuma aqui, motivo. não. Não, vou deixar isso aqui. Vai lá e faz um relatório na mão, tira umas fotos lá do tripé e volta embora. Peraí. Aí imagina se ele executa uma fundação de uma ponte em cima de um laudo desse. Isso, cara, é terrível. Isso Sim. aí é E é uma obra de interesse público, né? interesse público, não, isso é interesse humano. Imagina Sim. depois cai sei lá, Sim, sim, mas eu falo assim, morre lá. esse risco ele vai estar vai ser inerente a todas as obras, né? É, Mas para além disso, ainda é uma obra pública de grande a catástrofe pode ser maior ainda, e né? veja bem, veja bem. Então, assim, por mais que somos executores de sondagem, existem empresas e empresas. Sim, Então, qualidade no serviço, ela é indiscutível. Preço você pode negociar, qualidade você não negocia, não. sim. Né? Você pode muito bem capacitar uma equipe com alto valor. Você e outra situação também, a equipe de campo, cara, não é só você ter confiança nela. Tem que dar É, as condições. você tem que dar as condições também. Porque em campo lá faltou. Faltou alicate, faltou. Não, e Não, eu já vi os caras passando uns perrengues que tem um alicate para depois para você desrosquear ali a, a, a estaca, qual que é o nome? a haste. É a haste ali, isso. Você tem que Você tem. desrosquear ali e o cara às vezes com aquele alicate, o alicate Ah, quebra. você fala as chaves Aquelas chaves que você aperta assim, né? nós Você... temos as chaves grifos, etc, Isso, a chave né? grifo gigante, A assim. gente, a gente, vamos falar assim, sem ferramenta, você não trabalha. Uhum. Fazer gambiarra no serviço, você está perdendo qualidade. Se não está perdendo qualidade, você está perdendo pelo Tempo. menos produtividade. Isso, Não produtividade. é verdade? Uhum. Então, hoje, se você perde produtividade, você perde dinheiro. Se perde dinheiro, você perde qualidade lá na frente. Uhum. Uma hora essa conta chega. Não adianta. E o principal, retomando assim o que você falou da questão da falta de desempenho, a falta de garantia. Ah, aquilo ali vai te dar o resultado correto. Bom, imagina comigo.
O rapaz, na hora que levanta, ele tem ali 5 centímetros a mais, 5 centímetros a menos, que ele pode passar um pouquinho na hora que ele puxa, pode soltar, que o peso cai fazendo a pancada, a percussão. Ah, ele pode errar um pouquinho ali, pode. Tá dentro de um certo A margem de erro, margem de erro, coeficiente de erro né? ali. Um coeficiente De cagaço. cagaço, né? Para não falar feio, né? Ah, mas quando tem aquela questão também, pô, se você levanta o peso, ele desceu 15 centímetros numa pancada só, então o solo é mole. Uhum. Aí a inerência, a questão desses 5 centímetros a mais, 5 centímetros a menos, ela Não vai fazer tanta não, diferença. nem tanto. E quando você está dando ali 30, 40, 50 golpes, você está descendo 5, 6 centímetros, observa que também essa diferença vai ser muito pequena. Bom, e o pessoal em campo, que continua puxando cabo de aço ali, ele já tem a destreza, cara, é quase que milimétrico. O cara já O tem cara já costume, acostuma o ali. corpo do cara já acostumou. Ele dorme, acorda pensando em sondagem, e morre de raiva. A mulher dele não quer saber de sondagem mais. Então, o cara vive isso, não Aham. adianta. Mas a tecnologia chegou. 10 anos atrás, a gente nem imaginava que uma hora ia chegar essa quantidade de equipamentos. O equipamento é caro. É um equipamento pesado financeiramente para você ter. Um exemplo, vou te dar financeiramente falar. Um tripé de sondagem aí com seus 40 mil reais, 45 mil, você monta um equipamento completo, né? Mais ou menos. Agora, já para você ter um automatizado hoje, você está beirando aí na faixa dos 350 para Que cima, isso, cara, né? 350 mil? Isso é só o equipamento, você ainda tem ferramentas. Acho que você tem Ah, mas aí ferramentas. é viável esse trem? Olha, Porque é caro, velho, demais. E aí você vai aí cobrar um. veja bem, eu vou te contar uma coisa, assim, vou te dar um exemplo. Goiânia e Brasília, esse eixo nosso aqui, Goiânia, Anápolis e Brasília, que são as cidades maiores aqui nessa região. Brasília eu vou contar como o DF como um todo, que ali é em geral. Ah, por aqui, o preço de sondagem, de um furo de sondagem, ele está o mesmo de 10 anos atrás. Em Brasília tá quanto? Não, é o mesmo. A diferença de Ah, você aumentou tá falando 100 que o reais. preço de lá e o de cá é mais ou menos o É mesmo e igual que e esse não preço já tem subiu. 10 anos que é o mesmo preço. Exatamente. Se você for lá no Pará, lá em Belém, vamos falar assim, que aqui o furo seja 1.000 reais. Eu estou te dando um exemplo. Em Belém o furo lá é 5 mil. Em São Paulo o furo é 3 mil reais. Em Minas um furo é 3 mil. Goiânia, Goiás e o DF, Brasília tá os mesmo preços preço. ainda estão defasados, cara. Aí, como que a gente tem aquela questão, tem que embutir isso em preço. Então, as empresas que têm, querendo ou não, ter um preço um pouquinho mais puxado, com certeza também tem qualidade, porque além de ter investido mais em equipamentos e mais Pessoal, na mão de obra, qualificação, profissionalização. profissionalização, e também questão de atendimento, etc., dinamismo. O engenheiro tem qualificação para poder te dar. Hoje, uma grande parte das empresas de engenharia geotécnica, elas não estão nem aí para o pós-obra. Te entregou um relatório ali. E Se você pronto. quiser depois, quando você for fazer suas fundações, aí você me procura e a gente começa a ter um outro relacionamento. Uhum. Mas enquanto isso aqui, toma, o relatório está aqui, acabou. Aí o que que acontece? As empresas, uma parte. Eu tenho um sistema um pouquinho diferente, eu tenho um relacionamento mais humano com meus clientes, né? A gente não pode falar que são amigos, mas somos Tem uma próximos. relação Acaba boa. tendo muita amizade posterior em algumas obras, né? Uhum. O que que acontece? Depois da execução, em vez do cara, mas qual tipo de fundação? 95% dos projetos feitos, que o pessoal hoje contrata para fazer um projeto estrutural da casa, de um prédio, 95% dos prédios, mesmo com laudo de sondagem na mão, o projeto de fundações está errado. Mesmo com seus Mesmo laudos, com com o laudo de seu laudo, sondagem, com o seu laudo. mesmo com o cara não tem. Eles não conseguem ler o laudo Exato. ali de Era sondagem. onde que eu estava querendo chegar mais cedo. O projetista, ele elaborou Ai, toda a caraca, não tem estrutura, como.
o programa, ele O cara não abasteceu. consegue ler um laudo de sondagem e como é que o cara Ó, tá se colocando a fazer um projeto de Eu fundação, ainda gente? estou sendo bonzinho de falar que é 95% dos projetos de fundações que vêm com erros sistemáticos e erros grotescos. Tá, deixa eu só agora, vamos pular aqui que tá acabando. Eu quero É, abordar dois teminhas, que é o primeiro, eu queria falar um pouco sobre a questão de reforço de fundações, que você tinha sim, entrado sim. naquela lá, que eu acho que é muito legal. E vamos primeiro essa, depois a gente vai pro reforço de fundações com o tempo que sobrar. Qual a solução? Eu vejo assim também, eu sou um engenheiro, né? O engenheiro gosta de ver problema nas coisas. Só vê Só problema, vê depois problema vê que o cara solução. olha e fala assim, cara, tem um problema aqui nesse negócio. Então, tipo, eu fico vendo que a gente trabalha muito com obra ali nos jardins, de modo geral, da Sei. FGR, e ali naqueles jardins, o terreno lá, a topografia, ela não é muito favorável, tem muito aclive e declive. E a solução que todo mundo toma é fazer um muro de Muro de arrimo. arrimo e meter terra em cima. Eu fico pensando, cara, não, aí tem outra solução também que é aproveitar o terreno. Então você vai fazer a casa ou descendo ou faz a casa subindo. Pergunto, existe outra solução para isso? Eu penso mais em relação ao aterro. Sei. Tem como você nivelar uma casa sem fazer um aterro? Sem fazer um muro de arrimo? Teria uma Ah, solução mais interessante? Ou uma outra solução? Ou não? É uma questão, assim, vamos é usar assim. coisas da minha cabeça. Ah, se Ninguém faz. explora muito soluções assim, sem muita eficiência, Hum. né? Há uns anos atrás, Deixa eu tentar melhorar minha pergunta. Aterro é a melhor solução? Eu sei que todo mundo usa isso lá, mas é a melhor. depende assim, como é que você vai utilizar a sua estrutura? Não, eu falo Ah, no caso de nivelado. entendi. Mas assim, às vezes você pode trabalhar isso como lajes. Você deixa o terreno quieto ali, você faz as fundações, blocos de ligação, pilares e nivela com lajeado. Isso. Aí como é que Esquece ficaria esse vão embaixo? Que aí é a solução. o vazio. Você deixa, tem E solução será que dessa essa forma. solução ela talvez seja mais viável? Será? Aí, Assim, veja bem, pode ser que eu sim. acho que é viável. Só que ninguém faz. Não É isso que eu faz, fico pensando, porque o cara olha pro exato. lado e faz aquilo lá igual que tá. É O Joãozinho porque fez, o outro é, Joãozinho. E eu fico olhando, cara, todo mundo tem que aterrar esse trem e fazer esse muro. Será que não tem uma você quer solução um melhor pra isso? exemplo? O projeto executivo hoje, Vai ficar como se fosse um sobrado de 3 andares. você pode ver que o projeto executivo, o cara, ele despreza o que você vai fazer de aterro. Ele não Não, quer sim, saber o que você vai sim, fazer. sim. E é isso que eu tô te Exato, falando. você entendeu? Aí o cara tá gastando terra. Cara, Qual é a será que a gente precisa necessidade? gastar 80 mil reais de aterro aqui Você nessa concorda que porra? o piso, quando você faz ali o piso contra o contrapiso, etc., às vezes você arma ele ou não, Uhum, você tem um custo para aquilo ali. Mas sim. espera aí, se você quiser não colocar terra, porque caminhão de terra Você vai tem um ter valor Você equivalente, vai você ter que tem fazer uma que... armadura na contrapiso, foi uma coisa que eu Não, e pensei. se você trabalhar como se fosse laje? Isso, uma laje. Você faz uma laje. Ah, lá embaixo ainda vai estar nascendo grama do jeito que você queria. Tava lá antigamente. Uhum. Vai estar isolada, fechada, vai estar um vazio lá embaixo. Você pode trabalhar com laje. O custo disso é na ponta da caneta. Será que vale mais a pena você ficar comprando caminhão de terra, você faz ali a estrutura para receber, depois você cobra e tal? Olha o gasto que você tem com muro de arrimo, cara. Ou deu Agora, 80 mil agora lá no que muro eu de vi. arrimo, cara, eu vou te ser sincero. Eu não gosto do desempenho do muro de arrimo. Eu acho Qual que é a que melhor solução que você acha para aquilo? é fazer solo grampeado ou tirantes, cara. Com aterro. Com muro de arrimo, a tendência dele é muito difícil você ter um. é, Porque assim, ó, você me mostrou até um vídeo aquele dia anterior Eu te lá comentei comentou, do rompimento até no Alphaville. Alphaville. E o muro de arrimo. Eu já vi N's. Porque os caras também, não sei se no caso desses ali, se os caras fazem uma questão de uma drenagem Drenagem, eficiente. principalmente. Drenagem. Porque aí fica aquele tanto de casa, um do lado da outra, com tudo com muro de arrimo, a água vai absorvendo ali e aquela água vai ficando ali Vai ficando empoçada. ali. E Se der o pesado. azar de pegar um solo impermeável embaixo, pode ser que nem todos sejam, ou que tenham uma boa permeabilidade. Mas se chegar a pegar um solo. Vai que monta aquelas casas que tem um solo. É, eu tô falando besteira, mas Não, seria é uma não. possibilidade. O solo, ele. Pegar um solo ali que não é tão permeável, vai encostar uma água ali. Isso. O muro de arrimo não tem a drenagem
adequada, vai umas duas A- caídas e do barro. normalmente o projetista ele só te entrega a estrutura. Você não tem um acompanhamento de um engenheiro geotécnico ali para como é que vai ser o desempenho do seu aterro. Uhum. Ou qual que é o grau de De compactação que ele compactação. tem. E esse é um problema, rapaz. E aí que tá. Aí quando você falou a questão do engenheiro não conseguir nem ler uma sondagem, eu fiquei Imagina. pensando, cara, que tanto de obra ali, que tanto de aterro, cara. Eu quero saber como é que tá essas fundações, porque esse é outro problema que eu queria abordar, mas vamos terminar isso aqui rapidão, pra gente, É pouco por tempo, exemplo, é né? uma Quando hora e meia. a conversa vai desenvolvendo, já vem e É, acabou o tempo. mas aí pode continuar aí, é a questão Não, não, veja, dos muros de arrimo, que você muro de não arrimo gosta. eu acho, assim, é uma opinião pessoal. É, você tem 50% de chance de dar a sorte dele não romper ou dele não ter um problema futuro. É, mas por que que é pragmático mesmo? Cara, então, Ah, tipo assim, aquelas obras ali do jardim, fudeu. Então. eu vou te ser sincero, muitas obras eu participei, observei, vi o acompanhamento, vi a execução e dou graças a Deus que não matou ninguém até hoje. Eu já acompanhei muitas obras que E depois isso não de. serve só pra ele, porque se tem lá no Alphaville também, que foi onde eu Não, não, trabalhei. isso você está olhando em pontos onde o poder aquisitivo consegue fazer um bom projeto, Uhum. consegue ter o acompanhamento de bons profissionais e execução impecável. Agora você tem pontos aí que às vezes o mestre de obra ali, ele tem ele da cabeça dele, ele tira alguma coisa ali, que às vezes não tem essa experiência, ele tira alguma coisa. Ou Não, vamos até fazer tem, mas dessa não tem forma. noção, porque, não, com perdão aos mestres de obra, ainda quero chamar algum, né? Mas o cara também, não sei se é real, mas é uma impressão minha. Ah, porque eu fiz assim, vai funcionar assim. E Não, não é, cara. Cada veja, obra é uma até obra, cada projeto é um mexe projeto. obra, ele tem que ter culhão mesmo de falar, ó, essa Já porra vai ficar fiz. em pé e eu sei por quê. Mas aí nós temos uma diferença. Tem o bom mestre-obra e tem um mestre-obra que foi um pedreiro meia colher que inventou de conversar fiado e saiu no mercado aí falando que era mestre-obra. Tem isso. Tem. Então, vamos lá. Esse não vai te dar uma obra segura. Ele sabe subir tijolinho, sabe comandar a equipe. Beleza. Mas Agora, ele na não hora tem essa do. noção de projeto. É igual muitas das vezes já viu, né? Shop, cheguei na obra lá, não precisa fazer sondagem, não, porque eu sei que aqui o solo Isso, é nesse aspecto que eu tô falando. é, É né? resistente. Não, aqui o terreno é muito bom, aqui não É, o terreno é precisa. bom, tal do terreno bom. É. Então, não, aqui não é colapsível, não. Cara, eu já escutei isso. Ah, não é colapsível. Eu Caramba. falei, Não, nossa, você pode muito colocar a Torre bem. Eiffel aqui, eu posso botar o Só Burj que eu Khalifa. também, quantas obras eu não fui chamado, a gente não foi acionado, chega lá, tá recalcando, mas por quê? Por falta de conhecimento. Muitas obras, o cara pode até fazer uma boa execução de fundações, mas espera aí, tá de acordo com a sondagem? A sondagem foi bem feita? Aí tem outro ponto. É um Às problema. vezes o cara executou de acordo com a sondagem, mas A sondagem a tá sondagem errada. está Que tá a mal gente volta feita. naquele ponto que a gente Olha para falou. você ver. Olha que Aí, qual que é a paradoxo. melhor solução? Voltando lá no Muro de Olho de Arrimo. arrimo. Você Beleza, fazer. naquele caso ali desses jardins. Casa de casa, pavimento, dois pavimentos, declive, precisa nivelar. Você, Qual que é a melhor solução? você, Se for você usar o aterro, usar. você vai fazer um corte. Você vai fazer um corte ali. Cara, vai grampeando esse material. Vai. Mas o grampeamento não tem que ser feito pro muro do vizinho, pro lado do vizinho? Sim, Aí mas como é que você faz isso? por Eu não exemplo, sei se o grampeamento ele é enfiado pela parede. enfiado na parede, isso. Ele Aí é pode perfurado, invadir o muro do vizinho? pode invadir abaixo da linha. O vizinho não vai executar. Se não tiver um subsolo, a parte ali, você pode fazer isso em comum acordo. Porém, o grampo, ele não é definitivo. Ele é um material, de certa forma, passivo e ele tem um prazo de duração. Você não pode confiar nele o resto da vida. Até você travar a sua estrutura. Então, assim, a contenção, ela é todo um desempenho da estrutura que você está montando e é para aquilo ali não venha a romper enquanto você está trabalhando com a obra. Você trava ela na sua estrutura, porque você tem que fazer umas fundações bem feitas. Ah, O outra coisa, grampeamento vai ser preso na própria fundação, é isso que você tá não, falando? não. Depois, um exemplo, quando você tem subsolo,
E você está contando com os casos mais de casas, né? Isso, sobrado, 2 andares, dois É. pavimentos, sobrado, né? Aí depende da Da se declividade. você tem um aclive, se você tem um declive, como é que tá seus Não, nesse vizinhos. caso que eu tô te falando é declive, aí o nível da rua é o zero Sei, e o fundo do lote tá a -5. entendi. Aí você Aí concorda que geralmente o pessoal faz o o aterro vizinho lá ele já vai estar no nível mais alto. mais alto. Então ali ele pode utilizar o maciço para poder estar engastando ali a sua contenção com grampo, com tirante, com outros métodos. Mas o principal de toda Então, mas contenção, qual que é a manutenção desses grampos? Você tá falando que ele não vai não, ser manutenção não. Veja bem, depois que você conclui a sua estrutura de contenção. contenção, você tem que travar ela. Você faz uma viga de equilíbrio que trava na estrutura da sua casa, etc. Depende, aí vai E então você faz os grampos e depois, com o término da obra, você já tem que ter planejado e projetado essa parte Exato. Mas aí depois que terminou a obra, tudo, o cara não precisa mais fazer manutenção. Dura 50 anos, vamos dizer. Não. A tendência era durar mais, né? Mas 50 anos Mais que por o norma, né? muro de arrimo, mais do que o muro de arrimo, Com a certeza. princípio, Com de certeza. modo geral. Mas assim, o E principal por que que ninguém ainda faz isso? Ninguém faz. Caro, é muito é, mais caro do é que muro, muito mais caro. É do que em muro de vezes. arrimo. Só que aí, assim, você pode observar, todo mundo que tem no fundo de casa tem um muro de arrimo, ele está reclamando de alguma coisa. Se você for visitar Obras já mais os antigas. proprietários das casas dessas de alto padrão que você está falando, se você for visitar eles, porque de vez em quando sai uma terra aqui, que não sei o que, tá manchando, tá. Eu pinto aqui essa parede aqui o muro de arrimo aqui, continua sempre E com calcinação, com lodo, com umidade. porque Observa. acumula água embaixo. O principal, o que derruba contenções, chama água. Porque acumula água ali. Exatamente. Falta Então, de o ideal drenagem, é fazer um bom sistema de de drenagem drenagem, nesses muros de principal. arrimo. Porque não é só o que está ali naquele momento quando você está construindo. E É quando o que for chover e depois. exudar E o aquilo nível da ali, água também, que às vezes no solo pode variar ali. nós temos nós temos esse intempéries do, 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 do período chuvoso. O nível, às vezes, devido à baixa permeabilidade do solo ali, ele acumula uma quantidade maior de água. E quando você corta ali e desconfina um material que tinha um peso antigamente e só coloca uma parede ali sem muita estrutura, a tendência dele é procurar um ponto de fuga ali, e empurrar essa E estrutura. o aterro, ele não tem confinamento decente ali, né? Uma coesão, né? Aí vamos lá. O mestre de obra, às vezes, Vira para uma não. lama, né, cara? Eu não sei nem como é que é feito esses trem, porque esses aterros vai virar, na Beira, verdade, uma lama. principalmente isso. Aí, às vezes, o construtor, para não invadir o terreno vizinho, ele deixa de fazer uma ficha. A ficha, a gente fala que é a parte da fundação de estabilização das contenções. Então, ele deixa de fazer uma ficha bem feita, ele deixa de fazer A uma. ficha é como se fosse a viga baldrame. Não, não. A biga baldrame, a Vai. função dela é só ligação, né, Essa da ficha é o que estrutura. que seria? Seria as estacas de fundações para contenções, só que a gente chama ficha. Ah, tá. Mas é uma É fundação. a fundação da estrutura. Aham. Só que a gente não chama de estaca. É feito com estacas, etc. Mas a intenção dela é combater os esforços, né? Tombamento ali E de momento. exatamente, de torção, os momentos, todos esses que a gente tem Na faculdade na ali. faculdade está presente Aham. nos aterros. Entendi. O importante, o principal, seria a parte de drenagem, eu acho que é. Então, e aí em relação ao. Já tá terminando ali, mas acho que eu vou. Não sei. Ixi, Beleza, vamos falar. Depois eu comento. Não, em relação, beleza. Aí essa parte do fundo ali, se não for fazer também é grampeamento, aterrei. Imagina que o fundo aqui, o terreno tá aqui. Aí eu aterrei essa parte. certo. Como que eu vou conter essa parte de aterramento? Você não gosta de. Não, não. O muro de arrimo sempre vai existir. Agora, a estrutura dele, propriamente dita, ele vai ter que ser um pouco mais resistente que o tradicional.
O cara vai lá, acha que só colocar bloco de concreto E e fazer armação. uma armaçãozinha, aquilo ali é muro de arrimo. Não é. Falta muita estrutura aí ainda para poder se transformar no muro de arrimo. E o grampeamento, eu não tô lembrado. Ele, É porque eu não ele tô lembrado. O grampeamento, ele complementa o muro de arrimo e complementa. ele Na é pra verdade, dentro ele vai dos... engastar dentro do maciço. Ou seja, você tem aqui o muro, ele vai estar Engastado aqui e engastado no pra trás no maciço. solo, dentro do solo. Não, ele vai estar extremamente dentro do solo e chapado aqui, É vai porque estar no preso fundo na do estrutura. quintal aqui eu tô enxergando a casa do vizinho, certo? Mas ela vai estar em outro patamar. Se você está cortando aqui, provavelmente ele vai estar abaixo do nível do seu vizinho. Não, nesse caso é declive, o vizinho vai estar mais embaixo, vai estar assim. Ah, não. Nesse caso aí, você Aí o muro já. tá aqui. Esse muro, então, na verdade, ele não tem solo, tem o seu, né? É o Isso. seu vizinho que tem que fazer uma contenção para a sua. Do lado dele para o seu, né? É isso que você Hum. tá. Não, o terreno tá aqui, certo? É. Aí você vai Pois é, até, ele já tá, ele é em declive. Aham, Aí eu vou nivelar ele aqui com aterro. E aí precisa desse muro aqui. aham. Então daria para, se for fazer, Dá. grampear isso para dentro do seu próprio Tem, terreno. tem uma outra solução para esse caso específico seu, que é você já está fazendo o contrário, você está contendo a saída. Isso, É, eu tô nivelando, a rua tá aqui em cima, eu vou você ter que trabalha nivelar. com sapata corrida, você tem, porque você vai transformar num elemento que o peso do elemento não vai fazer o tombamento. Então é uma sapata corrida, uma estrutura com que não faça, não tenha torção, porque no caso aqui ou vigas de equilíbrio, você cria estacas aqui, faz essa ligação que não deixa a sua Girar. estrutura girar. Então, existem Entendi. várias soluções. Que também você tem que ter um acompanhamento. Sondagem, você tem que entender como é que vai comportar isso aí. Agora, para finalizar, que já até venceu o tempo, depois eu vejo com o pessoal da casa, é que eu queria comentar a questão de reforço de solo. E aí teve uma situação o meu meu primo fez uma casa lá numa chácara dele e teve problema de trincas mesmo, Sei. de Fissuras. 2 centímetros, Aí é fissuras fissura. mesmo. Nunca lembro qual que é qual. Aí fissuras e ali eu acho que vai continuar. Ele fez lá colocou umas armação lá pra segurar, Ele coisa colocou só pedaço de que eu acho que não vai barra de funcionar. metalon, É, que não de vai funcionar. vergalhão. Qual que seria a solução pra isso? Porque o que que aconteceu lá? Na verdade foi que ele fez sapata, né, em cima de aterro. De lixo. Não, de aterro de Resto de Não, não, construção. não, não, construção não. Ele aterrou lá, só que não teve uma boa compactação. Bom, entendi. Aí, por isso, Cedeu. tá cedendo devagarinho ali, que é o tal do Recalque diferencial. recalque. E a casa tá rachando no meio, assim, ó. No meio da parede, tá rachando de cima a baixo. Qual é a solução? Tem solução? Ah, tem solução. Economicamente, eu sei que é inviável, pela situação lá, Depende da mas estrutura. Depende da a estrutura. casa simples, normal, Ó, terra, é pequena ali. uma solução que é muito adequada é você fazer o reforço das fundações de imediato. Como se faz isso? Claro, faz o ensaio de sondagem, começa por aí, é o primeiro passo. Se não Uhum, fez antes, vai ter que fazer agora. mas não Começa, fez, certamente. né? Veja bem. E mesmo que tivesse feito, depois ele aterrou lá. Não adiantou muito porque E não daí sabe a teria que ter uma estaca, resistência, não sabe teria a que ter uma resistência do estaca. E não aterro. fez estaca, ele fez como se estivesse fazendo num solo normal, Entendi. provavelmente. Você tem reforço de fundações em estacas megas, você tem que fazer tem o engastamento também de estacas é, posteriores, né? Na Você lateral, faz uma estaca ao lado ao da lado, fundação e e depois engasta engasta na estrutura. na sapata. O que vai acontecer? Voltar essa estrutura para o lugar, Não você não volta. vai. Porque nós Você trabalhamos vai com materiais. estabilizar o recalque dela. Você não vai deixar ele descer mais. Ó, terminei agora. Assim, mas nesse caso dele, como é uma obra simples, uma casa simples, o mais viável eu acho que seria essa da estaca ao lado ali, eu Ao acho. lado. Porque, veja bem, eu mesmo executo estacas mega. Uhum. Mega a gente. O prédio, estou até finalizando agora um projeto em Formosa. São 4 5 pavimentos, se me falha a memória. Esse é o mais recente que eu tô executando. A gente entra, escava, o prédio teve um recalque. Ele Igual de demonstrou. Santos lá, aqueles de Santos. Não, os de Santos são
É porque o material ali é totalmente variado. Você tem uma puta rocha Não, mas eu aqui, falo assim, o tombamento desse prédio é como se fosse aquilo ali. seria. Aí, Só que em Santos ainda tem uma estabilidade. E outra, lá fizeram um trabalho também de reforço de fundações. Hoje os prédios lá não não, recalcam mais, mais. sim, Pararam. Eles sim. estão tortos. Mas não entorta mais. A mesma coisa acontece aqui. Não tem como a gente voltar. Existem uns processos aí que dizem que são milagrosos, etc., utilizando o gelo seco que faz o solo. Só que acaba que volta tudo depois. Eu não Não acho confio. viável. Tem introdução de elementos, estaca de reação. Você trabalha ele com macacos hidráulicos de grande capacidade, de 50, 100, 200, 300 toneladas. Você cria elementos pré-moldados, entra debaixo do vigamento da região onde você quer fazer o reforço, você escava ali, uma pessoa entra, Debaixo de um instala. prédio de 100 É, toneladas. não, mas a estrutura está estabilizada, ela Sim, está sim. descendo ali um milímetro. Um cara entrar ali por baixo não vai Sim, ser não, eu o. sei, mas eu falo assim, não deixa de ser É, louco, né? Por mais que você confie né? na tecnologia, mas não deixa de, Não, mas pô. não é uma tecnologia, é totalmente arcaico. Sim, Você tem sim. que cavar um Não, buraco e sim. entrar dentro, entra com esse elemento pré-moldado e coloca o macaco junto. Ele vai ser reativo à viga baldrame e nisso ele vai pressionando o elemento. Aí você tira o macaco, coloca outro elemento de novo, até chegar na resistência que você quer. Isso, o macaco hidráulico, tem um manômetro, você vai observando qual a carga que você está desempenhando, e outra, uma carga real. E depois você trava esse elemento na estrutura. Você faz uma concretagem, tem todo um serviço de encunhamento, e isso não é igual a encunhamento de alvenaria, esse é um encunhamento Estrutural. estrutural. Observa. E lógico, você faz esse engastamento. Claro, acontece de às vezes ser o recalque de um pilar só, mas acontece às vezes de ser um conjunto, uma família de pilares ali. Fossos de elevadores são muito comuns e pilares paredes são comuns, às vezes ele recalcar um lado, acontecer dele começar a fissurar lá no último pavimento E de vem. um lado e lá embaixo está do outro. Cara, existe absurdos, né? A outra solução seriam microestacas raízes, que é feito com uma certa sistema como se fosse estaca raiz, mas com diâmetro inferior. Uhum. Tendo em vista também que qual é o tipo de equipamento que entra debaixo de uma laje depois, que tem essa altura. A grande maioria das coisas tem que ser manual ou perfuratriz de pequeno porte, né? Uhum. Então, esses equipamentos têm questão de viabilidade, financeira. Normalmente, quando fala que já é reforço, Já sabe que é vai gastar 10, muito. 20 vezes mais caro do que era para ter gasto no início, né? Show. Não adianta. Porque é um serviço um pouco mais, Complexo, muito mais muito mais complexo. complexo, E né? mais difícil de execução também, né? Então, beleza, Felipe, a gente passou da hora aí já, mas acabou que a gente o papo ficou bom no finalzinho ali, mas ficou melhor, né, no caso, que aí entrou pra parte mesmo de É o que reforço a e gente tal, gosta, é né? que é, e acabou passando da hora aí, a prosa foi muito boa. Agradeço ao pessoal que tá online, ao pessoal que entrou inicialmente, saiu, curtiu, comentou mais uma vez. Deixa eu só ver aqui, aproveitando, deixa eu ver se alguém deixou uma pergunta que eu lembrei a tempo. Uai, parou? Não, parou aí de transmitir? Não, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Cara, eu tenho uma dificuldade de ver isso aqui. Você tá acompanhando aí? Teve alguma pergunta? Não, não teve ninguém mandando mensagem. Ah, não, então beleza, então. Então é isso, Felipe. Agradeço a todos, como eu tava falando, aos que entraram, que curtiram, que comentaram. E é isso. Deixa aí as Maravilha. palavras finais contigo. Te Agradeço ao agradeço. Felipe pela presença aqui, pela prosa que a gente teve. Maravilha. Eu te agradeço a cordialidade pelo convite, né? Mais uma vez aqui, que é bom conversar com um amigo, né?
É uma dinâmica um pouco diferente, a gente não tem muito conhecimento, não tem muita desenvoltura, Desenvoltura, mas mas a o gente tempo está vai se por aí. soltando. E agradeço muito, adorei o convite, adorei participar aqui. Espero uma outra oportunidade a gente estar em um outro assunto também, além, que a geotecnia ela tem muitas vertentes, né? Vertentes. A gente trabalha em uma ou outra e ainda tem tantas outras que eu não tenho nem noção de para onde que está indo. Mas de antemão, te agradeço e muito obrigado. E desejo aí que os próximos convidados tenham uma boa dinâmica também, tragam assuntos pertinentes, assuntos que vão construir esses novos engenheiros ou reciclar os antigos, né? E Sim, que possam ter um pouquinho mais de destreza em alguns pontos que a gente sabe que no mercado está faltando, né? sim. Mas é isso. Show! Esse é o Consultalk, o podcast que dá voz ao mercado da construção civil e ao mercado imobiliário.